30 de outubro, domingo. O meu nome é Leonel. No vídeo de hoje nós vamos estudar o gráfico do índice Bovespa e desses papéis aqui, ó, Prio 3, Vale 3, Petri 4. Nós vamos estudar também o gráfico de Cogna e Duque 3, que foram papéis bastante pedidos, MGLU3, Via, e vamos terminar com três papéis do setor de construção e incorporação, que é Ezetec, Cirela e MRV3MRV. Não custa dizer que nós esperamos para o pregão desta segunda-feira volatilidade adicional, volatilidade acima do normal, além daquela que nós já temos, nas ações. Ações são ativos de risco e sofrem com uma volatilidade extra em função do resultado das eleições. Tá? Então, toda cautela é pouca, principalmente para quem opera em tempos gráficos curtos. Né? E aqui vale um recado para swing trading também. Tá? Lembrando que quanto menor o tempo gráfico que se opera, mais risco a gente assume. Swing trading já é uma operação de risco, então a gente tem que tomar muita cautela, viu, pessoal? Vamos ver os possíveis pontos de suporte e resistência no gráfico do índice Bovespa, o gráfico diário e o gráfico semanal. O índice faz uma correção na semana aí que passou, normal, em função do período pré-eleitoral, devolve quase todos os ganhos da semana anterior, vem para baixo da média de 21 e média de 9 períodos. A média de 21, essa linha roxa mais forte, a de 9, a linha roxa mais fraca. Então, gente, nós podemos dizer que no curtíssimo prazo nós temos uma resistência aqui nessa faixa, ó, na média, né? 114.968. Logo ali em cima, em 116.263 também temos uma resistência de curtíssimo prazo. Tá? Resistência, toca lá, tende a cair. Toca, tende a cair. Agora, se furar a resistência, tende a buscar o quê? 119.930, 120 mil pontos, que foi esse topo aqui. Ó, tá? Esse topo aqui, ele exerce uma resistência ao preço. Então, toca lá e tende a cair. Ok? Tem que ficar bastante atento se o índice romper aquela região dos 120 mil, que aí ele pode buscar os 121.600. Tá? Precisamente esse topo aqui, ó, deixado no mês de final do mês de março, começo do mês de abril. Tá? Isso aqui é a resistência, na minha opinião, principal do índice Bovespa. Toca lá, tende a cair. Toca, tende a cair. Se furar aquela resistência, bom, furando aquela resistência, o índice está nos mostrando, sinalizando que ele pode buscar ali a região dos 123.670, certo? Que é um outro topo deixado em agosto do ano passado. Tá? Se nós olharmos uma tendência um pouquinho mais longa, e já já eu mostro para vocês o gráfico semanal, a gente observa que o índice, desde julho, ele vem numa tendência de alta. Tá? Como é que a gente sabe disso? Tecnicamente, tendência de alta, os fundos são cada vez mais altos. Tá? Bom, vamos então olhar agora os possíveis pontos de suporte, caso o índice venha a fazer um recuo, uma queda mais forte. Né? Essa faixa aqui dos 112.780 é um nível de suporte de curto prazo. O outro estaria onde? 111.600. Aqui, ó. Tá? Ou seja, chega ali, tende a voltar a subir. Agora, se a queda vier com um pouquinho mais de força, níveis de suporte, na minha opinião, 110 mil pontos, dado por esse fundo aqui. Ó. E o outro, um suporte bem importante, em 106.252, dado por esse fundo aqui. No semanal, o que, que nós temos? Índice Bovespa no gráfico semanal. Vamos limpar um pouco esse gráfico. A gente observa que a queda da semana anterior, ela não veio com, o volume foi um pouco alto, claro, mas não foi aquele volume extremamente alto, né? Então seguimos acompanhando, aqui nós temos uma perna de alta, um teste de fundo e seguimos fazendo aqui, na minha opinião, o que é uma onda para cima, né? Uma onda 13 muito perto de uma região de resistência importante, que é ali os 121.600 que eu mencionei no gráfico semanal. É aqui, ó, esse topo aqui é uma resistência ao preço. Toca ali, tende a cair. Então é um possível alvo, ou seja, um alvo curto.
tá? É por isso que nesse tempo gráfico, para quem olha operações para position, operações aí para vários meses, eu ficaria de olho se o índice rompe essa faixa dos 121 e 600, 121 e 700. Se romper para cima, né, e com o volume alto, aí sim é uma sinalização de que pode buscar o quê? Tá? Pontos aqui em 124.500, níveis, né? A faixa de 126, quem sabe a máxima histórica, 131 mil pontos. Isso no gráfico semanal. Eu estou olhando aqui um horizonte de vários meses, tá? Se a gente quiser colocar o Fibonacci, vamos levantar a hipótese de que isso aqui é uma onda 3 para cima, então vamos colocar Fibonacci, que nos ajuda a achar um nível, um ponto de resistência no gráfico de acordo com a metodologia de Fibonacci, tá? Nós vamos achar o número 1, onde é que está o 1 aqui? Olha aqui, ó, 125.612. Então aqui nesse nível é uma resistência dada por Fibonacci. Ali é um possível alvo, certo, pessoal? Para o gráfico semanal. Bom, o índice, apesar de ter recuado na semana que passou, nós conseguimos observar aqui, vamos botar as médias de novo. Nós conseguimos observar aqui que o índice, ele não, o volume, desculpe, o volume não, ele consegue fazer um recuo até a média de 9 períodos, tá? Ele se mantém ainda cada semana num nível mais alto, certo? Isso é positivo, tá? Nesse tempo gráfico, se o índice fizer uma correção um pouquinho mais intensa, tá? Se o índice cair, onde é que ele encontra suporte? Olha, 112.581, suporte de curto prazo, 111.654, suporte de curto prazo, 108.554, suporte também, e na média, média de 21, 107.663, nesse tempo gráfico, tá? E depois naquele ponto, 106.273, também é um nível de suporte. Na minha opinião, tá, pessoal, você pode ter uma visão diferente do gráfico, de acordo com a metodologia que você usa, tá? Não custa dizer que nós esperamos uma segunda-feira, repito, de volatilidade extrema em função do resultado eleitoral. E além de tudo isso, nós temos ainda divulgação de balanços corporativos. Petrobras divulga balanço na quinta-feira 3. Tá? Então, nós temos, além da condição geral do mercado, também condições dadas pela empresa em função do balanço. Tá? Com relação à Petrobras, já vamos olhar aqui o gráfico, não custa lembrar que esse papel tem uma exposição ao risco eleitoral, certo? É uma tese binária que a gente chama, né, que os analistas de mercado falam. Dependendo de quem ganhar, o papel explode ou afunda. No gráfico semanal, olhando aqui a frieza do gráfico, tá, a gente observa que o papel ainda ele faz aqui uma correção, estava longe das médias, né, o preço estava muito longe das médias, fez uma correção de 13%, uma correção acentuada com volume alto. Significa aí que muita gente não quis ficar comprado em função, esperando o resultado da eleição. Se continuar caindo, na minha opinião, próximo possível suporte 31,16. O outro na média, R$ 29,00, nessa região dos 29. Um pouquinho abaixo, 28,53 também tem suporte. Tá? Eu acho ainda esse papel, como ele está longe da média de 21, tá? Eu gostaria de ver Petrobras recuar até a média. Tá? Não vejo operação de swing neste momento de position, né? Gráfico semanal de position em Petrobras. O papel Petri 4, ele no gráfico diário, ele está acumulando abaixo das médias. O que significa isso? Né? Significa que no diário nós está faltando força para o papel retomar para sua alta. Tá? Se o papel voltar a subir, onde é que ele encontra resistência? Como ele está abaixo da média, a média de 21 é resistência, 33,31. Logo ali em cima, 33,52 também é resistência.
Média de 9, 34 com 41, 34 com 51, isso aqui tudo é uma zona de resistência. Vencendo essas resistências, pode buscar de novo o topo. 36 com 47, 37, certo? Agora, se o papel cair, gente, se ele perder esse suporte de 31 com 90, na minha opinião, pode buscar o próximo suporte, 31 com 08, depois a faixa de 30 com 54 e 28 com 59 é um suporte bem importante para esse papel no gráfico diário. Tá? Para operar isso aqui em função de uma volatilidade muito grande, o ideal seria olhar os gráficos de 60 minutos. Tá? Olha aqui, o papel numa lateralização muito grande no 60. Aqui no 60 ele tem que romper o quê? Tem que romper 33 com 55, 33 com 57 com volume alto, que é uma sinalização de que ele poderá retomar a sua tendência, né, para a sua tendência, que é de alta, né, iniciada lá em setembro. Tá? Mas muita cautela, principalmente naquela primeira hora de pregão, que tem muita gente nova ali operando no mercado, então a volatilidade também, a liquidez é menor, né? E sem falar que o pregão nessa segunda-feira é véspera de feriado, tá? Isso pode afetar um pouco a liquidez. Tem que tomar uma série de cuidados com o pregão desta segunda. Tem papéis que não observam muito a situação eleitoral aqui no Brasil, elas estão mais expostas ao mercado externo. Um desses papéis é a Vale. Vale é China, né? Tem que olhar o minério de ferro na China. O minério de ferro teve uma queda acentuada na semana que passou e isso se reflete no preço da Vale. Olha aqui, ó, tá? O principal produto da Vale é o minério de ferro, tá? Vendido em grandes quantidades lá para a China. Como a China vem passando por uma situação que a gente não consegue determinar direito, né? Afinal de contas, o crescimento lá vai continuar em níveis altos, vai haver uma intensificação do chamado soft landing, né? Um pouso suave, as restrições à Covid continuam, isso assusta o mercado de minério de ferro. E você tem ainda a questão da crise imobiliária, né? Como é que a China vai resolver ou está resolvendo isso? Bom, enquanto isso, o papel da Vale sofre, tá? O papel estava subindo, certo? Já inverteu a tendência. Como é que a gente sabe que ele inverteu essa tendência? De setembro até o começo de outubro foi de alta, né? Uma tendência de curto prazo, e agora já inverte. A gente sabe porque ele fez um fundo aqui, né? Mais baixo que esse. Tecnicamente, uma condição de baixa. Vejam que a média de 9 já apontam para baixo, a de 21 está estabilizada. Será que ele já caiu tudo que tinha que cair? Vamos ver, vamos utilizar a metodologia de Fibonacci aqui. Tá? Vamos achar o número 1. O 1 está lá em 64,77. O que é esse 1? Significa 100%. 100% do que, Leonel? Que a Vale poderá expandir 100% aqui na onda 3 para baixo, essa perna de alta da onda 1. Tá? Onda 1, 2, 3. Bom, então, essa região de 64 com 77 é um nível de suporte, tá? Se continuar caindo. Na minha opinião, o outro suporte é lá em 61,90, 61,94, precisamente. Como caiu muito forte, o papel pode fazer aqui um repique. Esse repique, se vier até onde? 71,64, 72,50 na região das médias. Tá? Não vejo operação de swing para Vale neste momento. Eu esperaria fazer um pivô de alta que não tem sinal à vista ainda. Tá? No gráfico semanal. Gráfico semanal, gente. Se a gente considerar isso aqui uma perna de alta, isso aqui uma perna de baixa, ok. Tá? O papel, nesse momento, ele estaria fazendo aqui uma correção, uma onda 2 para baixo dessa perna de alta. Vamos ver se nas próximas semanas o papel consegue armar aqui, voltar a subir. Se ele voltar a subir, resistência no gráfico semanal, resistência principal, né, um possível alvo 79,57. Tá? Neste momento também não vejo nada a fazer em Vale. Eu esqueci de mostrar para vocês o papel Prio 3 PetroRio. PetroRio no semanal não dá condições de entrada. Por quê?
está longe das médias, né? O preço está lá em 34, a média mais perto está em 30. Só que tudo é o tamanho do risco. Tá? A compra, o timing da operação nessa operação de position foi aqui, ó, 29,76. Tá? Aliás, quem comprou ali já está ganhando aí quase 15%. Né? No gráfico diário, o que a gente vê em PRIO, né? PetroRio? A petroleira está praticamente acumulando lá no topo. Isso aqui é uma espécie de uma realização no tempo importante depois dessa alta aqui enorme, né, gente? Tá? Não vejo também entradas neste momento, a não ser que o papel faça o rompimento ali de 34,40. Mas cuidado, porque no gráfico semanal ele não dá condições. No semanal teria que ter uma realização um pouquinho mais intensa, tá? Esse papel se cair um pouquinho mais, suporte imediato, 33,08, depois 32,58 e se continuar caindo, 31,81. Tá? Vejam que o volume já cai significativamente, né? O timing de entrada é aqui embaixo, 29,83. Quando rompeu esses topos aqui e quando rompeu essas resistências aqui, ó, tá? Papel bonito, clara tendência de alta, para quem está nele tudo ok, para quem não está, tem que esperar aí uma possível realização de curto prazo, tá? Lembrando que PetroRio divulga balanço, é nesta semana? É na segunda-feira, tá? Muito bem, vamos seguindo aqui o nosso estudo, vamos olhar agora papéis que foram pedidos, vamos ver Cogna, COG-N3 e Edux. Os papéis do setor de educação subiram muito, né, em função do call eleitoral, com expectativas do mercado de que possa haver aí uma intensificação do ProUni, FIES, isso impacta essas empresas, né? Então, dependendo do resultado eleitoral, esses papéis são impactados muito para cima, muito para baixo. E aqui, gente, o que a gente pode falar de Cogna, né? A Cogna, tecnicamente, ela está num ponto de resistência importante, dada por esse topo. Vejam que durante o pregão na sexta o papel chegou a romper aquela resistência de 3,19, depois voltou, fechou praticamente ali, né, na região de resistência. Com a palavra o resultado da eleição. O resultado da eleição vai definir isso aqui, né? Então, na minha opinião, o papel tem que romper 3,25 com volume muito alto. Ali é um sinal de que o papel pode buscar a próxima resistência, 3,33, que seria um alvo, e 3,46. Se continuar subindo mais um pouquinho, 3,60. Esses níveis que eu falei para vocês de alvo são esses níveis aqui, ó. São topos deixados lá em agosto do ano passado. Tá? Pode ir mais em cima? Pode. Mas temos que ver também o seguinte, ó. Não basta ver o resultado da eleição. Tem que ver o que de fato vai ser dito após o resultado da eleição. Tá? Então, muita cautela para quem opera aí notícia. No primeiro momento tem uma notícia X, alguns dias depois a notícia vira Y. Então, o melhor é olhar aqui o gráfico. Tá? Tem que romper aqui com volume alto e não pode ser aquele rompimento na primeira hora de pregão. Tá? Tem que ser aquele rompimento com consistência ali pelas 11 horas, 11h30, certo? No gráfico semanal, é a mesma coisa, né? O papel com alta volatilidade aí durante a semana chegou a vir na média, depois subiu, né? Subiu quase 9%, vai ter que romper aquele topinho aqui em cima com volume alto ou crescente, mais alto do que já tem aí desde julho, né? O volume já vem subindo nesse papel. As médias apontam para cima, clara tendência de alta até este momento, tá? Na minha opinião, compra só e somente só se romper a máxima ali de 3,25, 3,26 e o volume alto ou crescente. Tá? Vamos ver se o papel consegue inverter nessa longa tendência de queda. Longa, mas longa mesmo. Começou lá em 2019, né? Agosto de 2019. Até antes, né? Se nós olharmos aqui, outubro de 2017, né? O papel caiu de 20 para 3. Bom, vamos ver agora Eduque. Esse é um papel altamente exposto também ao call eleitoral, como quase todos os papéis do setor de educação. E nós vamos aqui no gráfico semanal ver o que? O papel ficou ali engatilhado para fazer uma onda 3 para cima, né? Olha aqui, ó, durante a semana, né? Esse aqui é o gráfico semanal, chegou a romper esse nível de resistência aqui, a região dos 15,41, tá? Voltou e aqui o papel está dizendo claramente, se eu romper 15,80, eu posso
Buscar quais níveis? Vamos usar Fibonacci. Vamos usar aqui Fibonacci. Vamos ver aqui. Olha, o primeiro nível que Fibonacci está me dizendo é 16,65, o outro é 19,69. Para quem gosta de olhar as resistências na esquerda do gráfico, isso aqui é um topo, essa região de topo é um possível ponto de resistência ali em 16,75, né? É um alvo. O outro seria onde? Aqui nesse topo, ó, deixado lá no mês de em maio deste ano, né? Ou seja, 18,24, tá? E o outro tem um topo aqui deixado no mês de abril deste ano, ali na faixa dos 19,85, R$ 20, quase no nível de Fibonacci. São possíveis pontos de resistência, possíveis alvos para Edux, olhando um prazo mais longo, tá? Olhando um prazo mais longo. Isso se o papel subir, tá? Olha aqui, ó, o papel sobe forte durante a semana, né? Fazendo aí praticamente uma dando sustentação a essa alta, né, o volume alto com um forte alto do papel em função do call eleitoral. Né? O papel precisa romper 15,78 ou, para quem gosta de comprar com um pouquinho mais de risco, se romper 15,41 e esse volume continuar alto ou crescente, é uma sinalização de que aqui pode ser feita uma entrada, mas cuidado com os falsos rompimentos. Tá? E aí o papel busca aqueles níveis que são os níveis que eu mencionei lá no gráfico diário, desculpa, o gráfico semanal. Ou seja, 16,74, 16,75 e o outro na região de 18,24, que são esses níveis aqui. Ó, tá? Se o papel cair, pessoal, ele está bem afastado das médias, né? Isso é um problema. Tá? Aqui vem um alerta. Para comprar para swing, o papel está longe das médias. Né? O papel está no gráfico diário, o papel está longe da média de 20 períodos, 9%. 9% é o tamanho do risco para quem compra agora. Né? É um problema, tem que gerenciar bem isso, um manejo adequado na carteira, enfim, tem que fazer um manejo adequado do risco aqui, tá, na carteira, porque o papel está longe da média. Né? O ideal seria o papel corrigir um pouquinho e depois voltar a subir. Seria a melhor situação aqui para uma compra. Caso o papel caia, suporte 14,63, 13,89, que são na média de 21. Tá? Deixa eu voltar lá no semanal de novo. O semanal ele é um gráfico que tem uma condição um pouco melhor, mas também muito longe da média. Né? Preço em 15,30, média 13,70. Né? Isso aqui tudo é o tamanho do risco de comprar agora, mas é da natureza do papel. Né? Muito bem, pessoal, vamos lá. Seguindo aqui o nosso estudo, Magazine Luiza e Via MGLU3 no semanal. Papel fazendo uma correção depois dessa enorme alta aqui, tá? Compras no semanal, na minha opinião, só se o papel deixar um candle nessa semana com a máxima maior, com o fechamento, né? O fechamento vai ter que ser acima desse fechamento aqui, ó, tá? Fechamento dessa semana. Aí ele busca como alvo o quê? Na minha opinião, 5,48. Agora, esse rompimento aqui e a compra aqui, se houver, é para quem tem um perfil arrojado, bem arrojado. Por quê? Porque tecnicamente a gente compra no rompimento, né? Teria que comprar aqui no rompimento 5,49, ou seja, deixar o papel subir, 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 romper, e aqui seria a entrada, né? Nesse nível de preço com volume alto. Então, quem compra aqui embaixo, com candle de máximas e mínimas maiores, com candle de máximas, né? Um candle de máximas e mínimas maiores que o candle anterior, está comprando com mais risco. É quem tem perfil arrojado. Tá? A média de 9 está estável, a média de 21 ainda aponta para cima. O que nós estamos vendo no momento é tão somente uma correção dessa enorme alta. Vamos olhar o diário? No diário, gente, a situação está um pouquinho mais complicada aqui. Tá? Por quê? Porque o papel cruzou para baixo das médias. Então tem que tomar uma certa cautela, porque ele pode estar vir a fazer uma onda 3 para baixo. Se perder,
3,87. Se perder esse suporte aqui. Esse suporte aqui é bem importante para esse papel, tá? No gráfico diário, o que o papel pode fazer é um repique. 4,53, 4,57 seriam possíveis alvos caso continue subindo. Por quê? Porque são regiões de resistência, tá? Ele tende a bater na resistência e voltar a cair. Um pouquinho de cautela aí, eu não vejo operação neste momento, a não ser que o papel faça um pivô de alta aqui. Magazine Luiza, tá? Via 3. Via 3. No gráfico diário, via 3, é parecido com o Magazine Luiza, tá? O papel teve uma queda bem acentuada. Compras aqui só se ele armar um pivô, né? Se fizer o famoso N aqui, ó. O papel pode repicar, como caiu muito forte, ele cruzou para baixo das médias. Então a média agora de 21 é um nível de resistência. Na minha opinião, 3,22 já é uma resistência, 3,26 já é uma resistência e a média de 21 períodos, 3,36 é resistência, tá? Nesse tempo gráfico eu não vejo operação em via. Vamos olhar o gráfico semanal. No semanal, pessoal, a gente depois dessa alta enorme, a gente vê o papel fazendo uma realização normal, deixou um sinal de indecisão do mercado. Mesma coisa que eu falei para Magazine Luiza vale para Via. Papel, na minha opinião, para comprar para swing, tem que deixar um candle de fechamento acima do fechamento da semana anterior ou um candle com máximas e mínimas maiores que as máximas e mínimas maiores do candle anterior, tá? Então, pessoal, se deixar esse candle aqui, aqui pode ser uma sinalização de uma entrada, de uma compra no papel, para quem é agressivo, para quem tem um perfil muito arrojado. Por quê? Porque o trader que não tem perfil tão arrojado, ele vai esperar um possível rompimento de 4,06, 4,05, ou seja, desse topo. Então a compra teria que ser aqui, tecnicamente, né? Com o volume alto ou crescente. Tá? Então, relembrando, para quem tem perfil arrojado, esperaria o candle de fechamento acima desse. Tá? Mas lembrando que quem compra aqui assume mais risco. Bom, caso o papel rompa aquela máxima de 4,05, 4,06 aqui, a próxima resistência, o alvo, seria lá em 4,38, 4,40. A resistência dada por esse nível aqui de preços. Tá? Por esse topo aqui deixado ali em final de março, começo de abril. Vamos ver no diário. Não, o diário a gente já viu, né? Papel abaixo das médias, fazendo uma realização, e nós temos pontos, um ponto de suporte importante, 2,78, tá? Perdendo esse ponto de suporte, cai para 2,68, na minha opinião. Certo? E vamos terminar então com papéis do setor de construção. Vamos começar por EZTEC, EZTC3. Esses papéis, pessoal, eles sinalizam uma inversão da tendência longa de baixa que começou lá no final de dezembro. Lembrando que logo após a pandemia, esses papéis subiram muito forte. O juro baixo estimulou a construção civil, os juros começaram a aumentar, os papéis desabam e agora vem fazendo fundos cada vez mais altos, tendência clara de alta, embora tenha ocorrido uma correção muito grande aí nos últimos pregões. Tá? Cruzou para baixo da média. Tem que tomar cuidado, porque o que era alta pode passar a ser baixa novamente. Tem que ter um pouquinho de cautela, tá? Então no diário eu não vejo entrada neste momento, a não ser que ele faça isso aqui, ó, repica, testa fundo e arma pivô, tá? Faz o famoso N aquele, né? Nesse momento, para swing não vejo entrada, tá? Ponto de resistência principal 21,44. O que o papel está fazendo aqui é um repique neste momento, certo? Ele tende a tocar na média e cair. Se romper a média, fiquem atentos, que aí pode voltar para sua tendência mais longa, né? Ou aquela tendência iniciada ali em junho de alta. No semanal, o que a gente observa? Né? O papel deixou aqui parece um martelo. Pena que ele não é verde, ele é vermelho. Tá? Mas é um martelo num fundo. Né? Observem que os candles vermelhos vêm subindo com o papel caindo. Isso pode sinalizar um início da força vendedora se tornando aí predominante no papel, depois dessa alta forte. Então aqui tem que ter um pouco de cautela, na minha opinião, esse papel aqui só vale se romper 23,49, 23,50. Esse topo aqui, ó.
tá? Vamos ver. Esse martelinho no fundo, tá? Ele pode sinalizar que fez um fundo, ou seja, aqui ele vai começar a se recuperar. Se ele começar a subir de novo, ele encontra resistências onde? Aqui em 25,56, 22,72 e 23,51, né? É 23,46 precisamente, tá? Então toca lá, tende a encontrar resistência e cair. É por isso que eu falo, né? O ideal seria que ele rompesse a máxima ali de 23,46, né? Ou 23,50, com 51, tá? Então, no diário não dá condições de entrada, no semanal observar. Por favor, não entendam isso que eu estou falando como recomendação. Isso é um estudo que eu faço de acordo com o meu perfil e compartilho aqui com vocês, tá? No semanal Cirela, também é a mesma coisa, né? Deixou parece um martelinho numa região aqui de suporte, perto de um suporte que é a média de 21. Desculpe, a média de 9. Lembrando que a média de 9 tem sido o suporte desse papel desde julho. Tá? Na minha opinião, esse papel vai ter que romper 20 com 68. Compras para swing só se romper 20 com 68. Se deixar um candle de máximas e mínimas maiores, que esse candle aqui pode ser um ponto de entrada para quem tem perfil agressivo. Agora lembro que o papel ainda teria um espaço para cair um pouquinho mais, porque está longe da média de 21. Média de 21 está em 15, o preço está em 17, tudo isso aqui é o tamanho do risco. Tá? Então aqui para position, né, no semanal, tem que observar, né? Não tem muito o que fazer. Lá no gráfico diário, Cirela cruza para baixo da média. Tá? Uma correção bastante acentuada e tem que ficar observando aqui se o papel vai fazer o N, né? Armar o pivô. O papel subiu forte na quinta e na sexta, e se continuar subindo, a média de 21, 18,50 é um ponto de resistência. Vencendo essa resistência, a próxima, na minha opinião, é 19,36, que é esse topinho aqui. Ó. Tá? Esse topo exerce uma resistência ao preço. O ideal é esperar um pivô de alta nesse tempo gráfico. Aí sinaliza que ele vai buscar 20,62, tá? Agora, para quem olha o longo prazo, não tem jeito. O papel, na minha opinião, tem que romper 20,65, certo? E vamos terminar com MRV. MRV3 também no setor de construção, papéis que estão na carteira do índice, né? Carteira teórica do índice Bovespa. Olha aqui, ó. O papel faz uma correção muito agressiva, tá? Estava fazendo altas, né? Olha aqui, ó. Elliott, né? Onda 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aqui parece fazendo uma correção ABC, né? Tem que tomar cautela, esse papel aqui tem suporte, na minha opinião, 8,75. Perdendo esse suporte, vem para 8,18, tá? As médias apontam para baixo, não vejo compras para swing. Resistência 10,15, se romper 10,37 e 10,64 são possíveis pontos, os outros pontos de resistência. Mas o que o papel está fazendo aqui é tão somente um repique. Tá? O ideal é esperar armar um pivô para comprar, certo? E aí se armar pivô, compra onde? Compra no rompimento aqui. Tá? Mas nesse momento não tem sinal à vista de pivô. O papel repica com o volume caindo, isso é negativo também. Tá? Vamos ver agora o gráfico semanal. O papel cruza para baixo da média, isso é negativo, né, gente? Correção muito forte dessa sequência aqui de alta, né? Tá? Tem que ficar atento, eu não vejo em MRV compra neste momento no semanal, certo? A não ser que o papel faça nos próximos meses aí um pivô para cima, não há sinal à vista disso ainda. E vejam que o papel cai com volume alto, isso também é negativo, tá? Bom, essa é a minha opinião para esses papéis que eu acabei de ver. Desejo a todos uma ótima semana, muita cautela nessa semana, tá, pessoal? Esperamos aí volatilidade intensa e isso pode prejudicar operações de swing, tá? Seguimos observando o mercado. Uma excelente semana a todos vocês.